Bom, aqui vamos começar essa aula falando sobre evolução, né? Explicar como funciona a evolução, o que é a evolução biológica, né? Eu botei essa imagem aqui para ilustrar, né, que nós temos ancestrais em comum, né? Toda a vida ela surgiu de um grande movimento nos oceanos. Mas vamos entrar no conceito aqui de evolução biológica. A evolução biológica corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. A diversidade dos seres vivos vai resultar desses processos de transformação e de adaptação das espécies aos ambientes que eles vivem, constituindo assim a evolução biológica. Então a ideia principal da evolução biológica é que todos os seres vivos compartilharam o mesmo ancestral, surgindo assim essa grande parte dela, essa grande variedade de espécies que a gente encontra hoje. É o processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram a partir dos seus antigos ancestrais. Ok? Lá pelo meado do século XIX, predominava a ideia do criacionismo. As pessoas acreditavam fielmente que Deus criou todas as coisas, do zero ali, criou cada espécie moldando, enfim. Não estou aqui para entrar em mérito de religião alguma. Então, de acordo com o criacionismo, as espécies foram criadas por um ato divino e vão se mantendo imutáveis, não mudam até hoje. Ainda por volta do século XIX, começa a ganhar força a teoria evolucionista, começa a surgir ali Charles Darwin, Wallace, que são mais consistentes, são estudiosos e começam a explicar ali a evolução dos seres vivos. Darwin, ele confirmou, ele afirmou ali que os seres vivos, inclusive o homem, vão descender de ancestrais em comum que vão se modificando ao longo do tempo. Hoje, a teoria do neodarwinismo explica a evolução dos seres vivos. Ela surgiu aqui no nosso século XX, no século passado, no século XX, e representa a união dos estudos de Darwin, com a seleção natural, com as descobertas da genética, com as leis de Mendel, as mutações, correlacionando e dando mais força, mais fundamento a essas teorias. Ok? E aqui, eu botei aqui ilustrando a árvore filogenética da vida, mostrando que nós temos um ancestral em comum que geram os 3 domínios conhecidos: o domínio bactéria, o arquea e o eucária, no qual nós nos encontramos. Nessa imagem aqui, eu uso ela para ilustrar para vocês como ocorreu a evolução, como é a ideia básica da biologia evolutiva, de como essas espécies foram se modificando com o passar dos tempos, Então, conforme foram passando os períodos, período Triássico, Jurássico, eles vão aumentando de tamanho, vão ganhando mais estruturas mais complexas, e começam a surgir animais mais complexos. Se vocês repararem, tem 3 extinções em massa, que exterminam a boa parte da vida na Terra. Isso são cenas para o próximo capítulo, digamos assim. Tá? Aqui é a mesma coisa, 1.500 milhões de anos atrás surgem os primeiros eucariontes. Há 500 milhões de anos atrás, os primeiros vertebrados, Começa, por volta ali de 550 milhões de anos, 450, milhões de anos, começa a ser colonizado o meio terrestre, começa a surgir os primeiros anfíbios. Há 300 milhões de anos atrás, os répteis, que aí surgem posteriormente os dinossauros, as primeiras plantas com flor, as primeiras aves, e assim, por aproximadamente 50, 60 bilhões de anos atrás, a extinção dos dinossauros, e aí surgem os primeiros hominídeos. Nós somos uns bebês, se a gente parar para pensar na idade da Terra e na variedade de vida que surgiu
né, muito antes, muitos milhões de anos antes da gente, ok? Nós humanos, né, tivemos como ancestral em comum ali, né, primatas com a mesma origem, tá? E conforme, né, esses mamíferos insetíferos foram se evoluindo, surgiram alguns tipos de primatas que foram a base ali, né, eles começaram a ter evoluções diferentes. Então começou a surgir, né, os símios de gibão, né, os ilobatídeos, os pongídeos, né, e surgiu também os hominídeos, tá? Então nós temos ancestral em comum todos esses primatas, incluindo nós. Também uma evidência da evolução são as estruturas análogas, estruturas que vão ter a mesma vão ter funções parecidas, mas vão ter basicamente as mesmas estruturas. Se vocês analisarem aqui, né, na parte superior direita tem assim: baleia, sapo, cavalo, leão, homem, pássaro. O braço humano com a pata do leão, com a pata do cavalo, com o sapo, com a barbatana da baleia, com a asa do pássaro, tem ossos em comum, né? Você pode reparar que é bem similar. Quando nós analisamos na figura abaixo, né, também a evolução, né, a evolução do zigoto em si, né, do embrião em si, nós vemos que tem similaridades, né, entre peixes, anfíbios, répteis, aves e nós, mamíferos, né? Você vê que a forma, né, a forma embrionária, ela é bem similar. E aí também estruturas análogas, que são estruturas que têm a mesma função, porém têm estruturas um pouco diferentes, né? Que é, por exemplo, a asa dos insetos e as asas das aves, tá? E isso que nós falamos aqui, né, do canto direito, né, nessas duas figuras aqui, são órgãos homólogos, são órgãos que eles possuem a mesma das asas, né, a mesma estrutura evolutiva, ok? Além disso, nós temos as semelhanças embriológicas, perdão, que eu me enrolei falando, que também evidencia isso, tá? Outra característica que também evidencia isso, né, são as mutações genéticas, né? A genética, a variação genética, né? Quando o gene, né, ocorre a fecundação, ocorre a união, né, de um material genético do pai com da mãe, isso forma também o que nós chamamos de crossing over, um certo embaralhamento de algumas informações, que senão, por exemplo, eu tenho 2 irmãos com o mesmo pai e mesma mãe, um exemplo, teria que ser todos a mesma cara, idêntico, como se fossem cópias, beleza? E por que não é? Porque acontece esse evento chamado de crossing over, esse embaralhamento das informações genéticas, sobressaindo algumas informações diferentes em cada irmão, tá? E quando ocorre, né, esse crossing over e essas características elas mudam, né, você dá maior chance de sobrevivência da espécie. Como assim? A espécie que tiver a característica que vai ser mais útil, mais adaptativa àquele meio, ela vai sobreviver, né, aquele indivíduo. E óbvio que o outro indivíduo que sobreviver às mesmas condições vai se reproduzir com esse. E essas características vão sendo passadas adiante, né? Como é que a gente encaixa isso na seleção natural? Na seleção natural, os mais aptos sobrevivem. Então, vamos pensar o seguinte, né? Darwin fundamentou ali a seleção natural e o exemplo mais clássico que nós temos são os das girafas. Época de Era do Gelo, né? Grandes nevascas.
gelo cobrindo todo o mato, toda a vegetação rasteira. As girafas de pescoço curto não alcançavam a copa das árvores aonde ainda tinham folhas vivas, que as do chão estavam soterradas pelo gelo, mas das árvores o gelo batia e caía, então ainda tinham folhas. Elas não alcançavam, logo elas morreram de fome. As com pescoço mais longo alcançavam a base da copa das árvores e se alimentavam assim dessas folhas. Se as com pescoço mais baixinho morreram, sobreviveram de pescoço mais longo, elas vão se reproduzir com outras de pescoço mais longo. E essa característica vai sendo transmitida, e por isso hoje as nossas girafas são com pescoço extremamente longo. Tá? Um outro exemplo de seleção natural, temos esse quadrinho aqui, né? Primeiro, começando na leitura, né? Primeiro do lado esquerdo. Ave de rapina sobrevoando vários ratinhos cinzas e amarelos. Qual o rato que ela vai ver de imediato? Os ratos claros. Por quê? Porque eles sobressaem a sua cor num solo. Então, esses ratos de cor clara vão ser predados muito mais rápido. Ok? E os de pelagem cinza não. Então, esses de pelagem cinza eles vão se reproduzir mais e os de pelagem clara a população vai diminuir. Então, você vai ter uma população maior da de pelagem cinza e uma população bem menor da de pelagem clara. Por quê? Porque ela sobressai ao meio e aí a ave de rapina, né? Ela vê e, opa, alimento, e se alimenta ali, ok? Bom, nossa aula de hoje foi rapidinha, mandem as dúvidas, tá? Se cuidem, álcool em gel, máscara, fiquem bem.